quer de pau essa barata Youngers do meu Brasil. E está no ar o seu, nosso, depois da bandeirada Stock Car Pro Series, grande prêmio do Velopark. Meus amigos, tivemos muitas emoções na corrida principal de hoje do Velopark, com vitória dele, o garoto prodígio, o menino foguete, Felipe Batista, líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Stock Car Pro Series, com o Felipe Massa foi segundo na pista, mas foi desclassificado, teve a desclassificação do Felipe, o Vitor Batista ficou em segundo, e assim, meus amigos, essa prova foi emocionante, espetacular. E, meus caros, vocês sabiam que a última vez que os irmãos tiveram pódio na Stock Car Pro Series foi há 13 anos atrás, no Grande Prêmio do Rio de Janeiro, com o Cacá Bueno e o Popó Bueno, no saudoso Jacarepaguá, que infelizmente acabaram com o autódromo de Jacarepaguá, né? Pois é. E hoje no Velopark, Felipe Batista e Vitor Batista fizeram história com o pódio duplo dos irmãos Batista. Quero dar boa noite ao Fabrício, ao Gili. E esse programa, meus amigos, é o oferecimento da Arcuri Consultoria. Se você está em dúvida em comprar um melhor carro ou melhor seguro, consulte aqui a Arcuri Consultoria, o número está aqui. E siga a Arcuri Consultoria nas redes sociais. E deixa aquela hashtag também, depois da bandeirada Stock Car Pro Series, etapa do Velopark. Então, bora lá, meus amigos Youngers. Quero dar boa noite ao Fabrício, ao Gili. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os nossos Youngers. Bom, final de semana aí de Stock Car, com Felipe Massa desclassificado da corrida. A gente vai ter muita coisa para falar, porque essa corrida foi muito boa. Inclusive, nós poderemos ter a etapa de Brasília na Stock Car no final ali da temporada. Pode ser Brasília ou alguma outra etapa aí. Pois é. Boa noite, Gil. Boa noite a todos, meu pessoal. Deus abençoe a todos grandemente aí, todos os ouvintes jovens. E se você não acompanhou a Stock Car, a gente vai falar tudo que rolou aí para vocês. E deixa o seu like aqui e se inscreva se não for inscrito, caso você caiu de paraquedas. E fique sempre atento aqui às notificações aqui, ative o sino para ficar sempre atento do que a gente fala sobre o mundo do automobilismo, Fórmula 1 e outras categorias. Bom, Gili, antes de começar, Gili, meu caro, eu tô com uma saudade imensa daquele pensamento do dia, subiu o pensamento do dia, dá aquela soltada daquele pensamento do dia, saudades imensas disso, meu amigo. Você parece que leu minha mente. Eu estava pensando em algum aí. Infelizmente não tenho nenhum, mas eu vou repetir algum que eu falei uma vez. Se a sua mina te dá vácuo, aproveite e ultrapasse. Vamos lá, meus caros. Quer começar esse programa de hoje, depois da bandeira Stock Car Pro Series, perguntando aqui para vocês quais foram os destaques positivos e negativos da corrida principal no Velopark. Eu começo essa questão com você, meu caro amigo Fabrício. Bom, o primeiro destaque positivo vai sem dúvidas aí pro Felipe Batista, que ganhou. Destaque negativo, eu coloco as duas Eurofarma, porque eu esperava que eles fossem andar melhores ali, eles fossem ter um rendimento melhor, tanto que os dois carros se tocaram ali em uma parte da corrida. Meu outro destaque positivo vai para... são esses os meus destaques positivos e negativos. Gili, por favor. Opa, pois é, os destaques positivos que eu tenho são os irmãos aí, a dupla incrível aí. E Batista aí, né, que está acelerando aí ao máximo, aumentando sua distância de pontuação. Isso aí é algo positivo para ele, né, mas para nós fãs, a disputa para a vice-liderança está bem acirrada também. Decepção, foram 3. Felipe Massa, que, né, eu achei assim, nossa, ele vai manter ali a sua vantagem de pontos, felizmente, né? Mas acontece, como aconteceu com o Russell.
Também vai para Ricardo Zonta, que está numa fase absurdamente péssima, desde Goiânia, quando se chocou. E também para o Suzuka, que enfrentou muitos problemas hoje. Uhum. Lembrando que o Suzuki ele ia largar na pole e teve problemas aí de câmbio e abandonou. E azar. Na verdade, ele estava liderando a corrida, tá? Tava liderando a corrida. Uhum. Eu queria te O perguntar. motivo da desclassificação do Massa está dizendo assim. Eu vou ler aqui a Pode falar. nota que a categoria publicou. Os comissários desportivos da CBA decidiram pela desclassificação do piloto Felipe Massa do carro 19, pela irregularidade técnica encontrada em seu veículo durante a vistoria técnica feita após a segunda prova. Foi evidenciado que o carro de numeral 19 do Felipe Massa não possuía lastro de compensação dos estando em desacordo com o regulamento. Atualização: o piloto entrou com o recurso. Em breve atualizaremos a desclassificação. Em breve atualizaremos a classificação do campeonato. Se você for olhar no Instagram, a classificação já está atualizada. Né? O Batista tem 675 pontos. 675 do Dudu Barrichello, numa excelente segunda posição, com 606 pontos. Em terceiro, Júlio Campos com 600 pontos. Em quarto, Felipe Massa com 581 pontos. Em quinto, Zonta com 563 pontos. Bom, vamos lá, meus caros Youngers. Assim, eu quero saber de vocês qual foi o que decepcionou, ficou devendo e que vocês esperavam mais no Galo Park. Olha, eu vou colocar... Posso começar? Desculpa, Fabrício. Pode, claro. Posso começar com o Gílio, da rodada? Por favor. Vai lá, Gílio, por favor. Então, o piloto que me decepcionou, ficou devendo bastante, além do Suzuka. Claro que enfrentou problemas aí, né? Como o Fabrício bem mencionou, e a Letícia Datena também disse, foi o Zonta. Na minha opinião, ele está pessimamente mal. Não está numa fase legal, está enfrentando muito problema, está encontrando muito azar, ele está sob pressão, está semelhante ao Pérez, eu posso dizer. E Felipe Massa, apesar de ter feito um excelente trabalho de pista, eu acho que essa questão do lastro deu uma diminuída de peso, né, no carro dele. Infelizmente, é uma coisa... São as regras, né? Tem que seguir as regras e não adianta. O carro adulterado dá para ganhar, mas não tem você não tem mérito por isso. Fabrício. Bom, eu vou na mesma linha de raciocínio que o Gil, porque o piloto, o Zonta, tá numa fase muito. Ele tá numa fase muito difícil. Agora, o Massa, sabendo que ele tinha que ele tinha um campeonato nas mãos dele, ele não poderia ter deixado este erro ter acontecido. O carro estar irregular. Não deveria ter acontecido isso. Então, eu coloco o Massa também aí como um destaque negativo. E também coloco o Átila Abreu, porque eu esperava mais dele, lembrando que ele conquistou 300 largadas nessa corrida. 300 largadas na Stock Car. Então, eu coloco o Átila como um destaque negativo também. Uhum. Vamos lá entrar, vocês levantaram a bola sobre o Suzuki. Eu queria entrar com vocês na questão do Rafael Suzuki. Como vocês viram o azar do Rafael Suzuki hoje no Galo Park, se foi azar ou se foi culpa dele, porque, para mim, no meu entendimento que eu estava vendo a corrida hoje aqui na sala, para mim, foi azar, mas eu queria saber de vocês, de quem... se foi azar do Suzuki ou ele não foi competente o suficiente nessa corrida. Queria saber de vocês.
Quem começa? Começo contigo, Fabrício. Bom, na minha opinião, foi azar. Porque como é que o piloto, assim, o piloto, ele não é mecânico, ele não é engenheiro. Então não vai ser ele que vai fazer, vai querer fazer um câmbio no carro dele. Então, para mim foi azar e os engenheiros ali, eles não conseguiram organizar o carro direitinho, fazer com que o carro, sei lá, deu algum problema no câmbio. Então, assim, na minha opinião, foi azar. Não sei se o Gil vai concordar comigo. É, Pois é, né? Eu lembro de duas equipes que passaram por problemas. Quando o Charlie White faleceu, aconteceram muitos problemas em pista. Olha, eu já vou entrar no meu assunto aqui, bem rapidinho. Mas a primeira equipe que foi sofrida com essa saída foi a Williams, quando um bueiro bateu no assoalho. Aí, tipo, não podia ter acontecido com outra equipe, só com a Williams, porque a fase dela era péssima. Acho que com o Suzuki, ele enfrentou, sim, um azar. Agora, a questão do câmbio, ela deveria ser muito bem revisada, porque quando os carros saem, pelo menos na maioria das categorias é assim, ele é 100% revisado e tal, para que ele saia no grau, para que não ocorra problemas de abandono. Agora, tem que ser feito também uma vistoria em cima disso, e inclusive do próprio piloto. O Lando Norris, ele faz muito isso, por exemplo. Agora, se houve problemas, não foi dito qual era o problema, se foi questão de embreagem, porque quando se fala de câmbio, não se fala somente da troca de marchas, se fala de um sistema completo de transmissão em si. Pode-se falar de um platô de embreagem, pode-se falar de uma mola membrana que deu ruim, pode-se falar de um rolamento, pode-se falar de uma engrenagem que deu, sei lá, que deve ter quebrado um dente, ou falta de óleo, alguma coisa assim com a bomba, pode ser muita coisa, tremulador pode ter quebrado. Então, cabe investigar para saber o que é, e com isso, ajustar esse problema. Inclusive, a Stock Car tem essa vantagem. Se quebra uma coisa lá na Stock Car, é para não quebrar nos carros de rua, porque muitas peças são testadas lá, igual na Fórmula Truck. Então, é melhor quebrar lá do que quebrar nos carros das ruas a qual nós estamos com eles, estamos dirigindo. Sim, é isso aí. Bom, meus amigos, eu queria entrar na questão sobre os irmãos Batista, pódio dos irmãos Batista, repetindo, eles conseguiram um feito que há 13 anos entre irmãos não era conseguido isso, um pódio dentro da Stock Car. A última vez que isso aconteceu foi com os irmãos Popó e Cacá Bueno no saudoso Jacarepaguá no ano de 2011, o Cacá de RBR Matheus. E, inclusive, eu queria saber de vocês como vocês viram o pódio dos irmãos Batista hoje no Velopark e qual o diferencial deles para eles conseguirem esse pódio no Velopark. Eu começo com o Gilles. Como é a pergunta? Estava distraído. Como vocês viram o pódio dos irmãos Batista no Velopark e qual o diferencial deles para eles conseguirem o pódio no Velopark? Excelente pergunta, bem técnica, bem interessante isso. Primeira coisa, é um grande feito, na minha opinião. Tá? É um feito excelente, principalmente para dois irmãos. Mas é aquilo lá que ocorre em outras categorias também. Às vezes ocorrem problemas com isso e aquilo outro, como já ocorreu na F1 com irmãos tipo Schumacher, nomes grandes, né, nome renomado. Isso sim traz como é que eu posso dizer, uma certa... Tá mostrando para que veio, sabe? Eles mostram para que veio. De quem eles aprenderam? Com quem eles conseguiram fazer tal coisa? Com quem eles conseguiram saber guiar bem, administrar pneus, administrar combustível, administrar vantagem sem gastar muito equipamento? Isso é um diferencial que um pode estar mostrando ao outro. E isso é que é o espírito do automobilista, como foi muitos, principalmente nos anos 70. Quando o primeiro piloto, ele sempre ensinava o segundo, ou, por exemplo, um piloto que, tipo, que já tinha muita experiência, alguém novo que chegava, ele ia falava. A mesma coisa são com irmãos. Todos nós aqui somos irmãos, a gente está compartilhando aqui as ideias um com o outro, e lá eu imagino que aconteça o mesmo. Agora, se os dois têm alguma desavença, assim, algum problema que é normal entre irmãos, deve ser resolvido fora de pista. Dentro de pista,
se resolve coisas técnicas que são de acordo com a ocasião. No caso, vamos pilotar, vamos focar na corrida. Nível de concentração alto para ter um melhor desempenho. Isso, para mim, é um feito excelente, que mostra a união, não só de pilotos que são irmãos, mas como de todos os pilotos que são considerados irmãos, sim, e estão sempre se ajudando aí, até mesmo nas horas que são mais difíceis e complicadas. Eu não sei se foi bem esse intuito que você perguntou, mas eu estou respondendo assim. Tá? Se você Não, foi quer bem ver exatamente isso. Desculpa, Gil. Foi bem exatamente isso. Pode concluir. Não, eu já terminei. Eu só perguntando se você quer que eu reformule a minha. Não, nada. Não precisa reformar nada. Excelente. Fabrício. Bom, acho que foi muito bom para eles isso, né? Acho que foi um pódio bacana. Foi muito bom isso. E, assim, gente, mudando um pouco de assunto, falando, é rápido que eu vou falar aqui, mas não é da Stock Car, é falando da Fórmula 1 que a gente vai ter na próxima semana, GP do Azerbaijão, e assim, eu tava vendo uma reportagem hoje mais cedo que a Williams, que a Williams quer ver o Sainz no carro nos testes de pós-temporada. São aqueles testes ali em Abu Dhabi, termina a temporada, eles fazem um teste ali com os pilotos, enfim. Só que o que precisa acontecer? A Ferrari precisa liberar o Sainz para isso. Então, e por que o chefe da equipe Williams ele quer isso? Porque ele quer o seguinte, ele quer liberar, né? Ele quer ver ele quer ver o Sainz no carro da Williams e tal. Então é isso. Pode. Legal. Vai lá, Fabrício. Conclua lá do. Eu acho que foi muito bom. Acho que foi um pódio merecido aí para os meninos. Se tivesse mais algumas voltas, eles poderiam. Queijo. Deixa qualquer pai orgulhoso. É verdade. Terminou? Pode concluir, Fabrício. Não, já concluí, Matheus. Beleza. Aqui. Bom, ainda sobre assunto Felipe Batista, a vitória do Felipe Batista foi vitória de campeão no parque e qual o diferencial dele para estar na liderança do campeonato? Eu começo com o Fabrício. Consistência, soube dirigir e sabe administrar a corrida. Pois é, nós vimos uma grande vantagem dele, né? Ele abriu uma certa vantagem até a janela de paradas. E, assim, pouco depois também, né? Ele conseguiu, sim, administrar essa questão de pneus, questão de combustível. Ele tinha os postes ainda para gastar, ele podia utilizar para abrir mais vantagem. E ainda poupar equipamento com isso, porque, tipo, ele não vai dar o pé toda hora, assim, nas carreiras, durante toda a prova, porque senão o motor pode vir a perder um pouco mais de sua confiabilidade. Isso é bem interessante. Ele soube guiar, sim. Ele, primeiramente, é um piloto excelente. Soube guiar. E saber guiar não é somente pilotar numa curva ou acelerar numa reta. Ele também tem que ter uma administração de pneus. Não estocar é mais difícil, porque você não vê os pneus na Fórmula 1, você vê, sabe como é que é. Ou você simplesmente sente. No estocar, não. Ocorreram, sim, muitos problemas assim para ele ter com os outros, para ele ter uma vitória um pouco mais tranquila. Mas o diferencial dele foi esse, a questão da consistência, administração, de poupar equipamento e pneu. E combustível também. É isso aí, meus companheiros. Olha, vamos entrar aqui na nossa última pergunta do nosso programa. Depois da maneira de estocar, etapa do parque. Bom, meus amigos, o que podemos esperar para o Grande Prêmio da Argentina da Stock Car no dia 6 de outubro em Buenos Aires? Eu começo contigo, meu caro Gili. Taca de pau nessa barata para toda hora. Pois é, etapa argentina, o que eu espero? Espero que haja um alcance para o Batista, para com que o campeonato fique bem mais animado durante todo o decorrer do ano, até a última corrida. E também, o que eu espero é chuva, né? Sempre espero chuva, independentemente de onde esteja. Pode ser aqui no sertão, que eu vou estar querendo chuva lá, porque a chuva ela sempre deixa animado. Contanto que ninguém se enrosque, né? Tá bem sossegado. E também, eu gostaria aquilo que eu falei ontem, vencedor novo, que ainda não venceu esse ano. Eu também. Faço minhas as suas palavras, Gil.
Fabrício? Faço minhas as palavras do Gil. Espero vencedor novo, chuva e o E o caos. Consegui entender. Deu uma rateadinha, deu uma leve rateada, mas eu consegui entender. Bom, meus caros Youngs, estamos terminando depois da manhã de Stock Car. A próxima parada da Stock Car Pro Series é o Grande Prêmio da Argentina de Stock Car, no dia 6 de outubro. Circuito Oscar e Juan